Bom, de volta aqui ao nosso programa, a sensitiva Márcia Fernandes conosco. Boa tarde, boa tarde, obrigada pela presença. Aqui, tá? Obrigada a você. A gente tem muita coisa importante hoje para conversar, e inclusive que o público está pedindo também para que a Márcia responda, para que o Lordello comente todas as perguntas. Pode até já mandar, pode, Lordello, boa tarde. Pode já mandar para o seu e-mail? O meu e-mail, o @Jorge Lordello, no Twitter ou Facebook da Manhã Oficial. Eu faço aqui as perguntas para a Márcia no que der. E hoje eu acho que o programa está demais, porque os assuntos são, assim, polêmicos. E eu conversando com a Márcia, tem coisa que me arrepiou. Tá certo. Olha, gente, nós vamos começar a falar, infelizmente, do Celso Santebanes, o Quem Humano, né? Você está vendo aí a foto mais recente dele, como ele já estava bem magrinho, mais fraquinho, mais debilitado. Ele mesmo estava aí queixando, ele deixou um áudio gravado pra gente, que nós colocamos no ar ontem, né? E vocês viram, ele super emocionado, ele falando que ele não estava bem, ele mandou pra gente a foto do braço dele em função da flebite, em função do antibiótico ter saído da agulha e vazado para o braço e provocado todo esse inchaço que vocês estão vendo aí. Ele se queixou muito. Nosso programa terminou 5 da tarde e quando foi um pouco mais tarde, já no começo da noite, o Ken piorou. Ele teve uma piora súbita, ninguém estava esperando, na verdade. Ele teve uma convulsão, aí ele precisou ser entubado e ele já estava inconsciente, levado direto para a UTI. Da inconsciência, ele passou para o coma, que já é um outro grau disso, não é? E continua respirando com a ajuda de aparelhos. A gente recebeu hoje, foi liberado para toda a imprensa, um comunicado do Hospital de Uberlândia, onde ele está internado. É um comunicado médico, é um boletim médico e é muito grave, viu, gente? Muito grave. De ontem para hoje ele só piorou e diz o seguinte: Uberlândia, 4 de fevereiro de 2015, o paciente Celso Santebanes está internado no Hospital de Clínicas de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, com quadro de leucemia linfóide aguda Filadélfia positivo. Esse é o nome completo da doença dele. Apresentou piora importante do quadro clínico nas últimas 12 horas em função de complicações agudas relacionadas à fase de aplasia medular, anemia, plaquetopenia e neutropenia pós-quimioterapia, ou seja, todas as defesas dele baixaram, né? A história da plaqueta também estava a 0 e isso permite o surgimento de alguns focos hemorrágicos. Então ele encontra-se no 19º dia do protocolo de quimioterapia, está em coma, sob sedação contínua, respirando com o auxílio de ventilador mecânico, ou seja, respiração por aparelhos, em uso de drogas vasoativas e antibiótico terapia de amplo espectro por causa da infecção, por causa da flebite também que ele teve. O quadro atual é muito grave e olha como eles terminam dizendo: o quadro atual é muito grave, com risco iminente de morte. Esse é o boletim que foi hoje, né, liberado aí para a imprensa e assinado pelo Serviço de Oncohematologia do Hospital das Clínicas de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia. Ou seja, a gente aqui leu, ficou todo mundo impactado mesmo, ninguém estava esperando. A gente sabe, né, o tratamento de leucemia, como é delicado, como a quimioterapia maltrata mesmo os pacientes, mas justamente para levar para o caminho da cura, para conseguir a cura, para se passar, né, para derrotar a doença. Agora, esse tipo de leucemia que ele tem é o pior tipo de leucemia, segundo agora, não é? Isso está sendo explicado pelos médicos. A leucemia linfoblástica aguda Filadélfia positiva é aquela que é considerada que não tem cura, a não ser através do transplante de medula. Só que ele não tem condições, ele está em coma e ele já estava muito debilitado. Se ele for para uma mesa para fazer esse transplante, aí com certeza ele não vai ter chances. Então, vamos ver se ele sai do coma, vamos ver se ele reage, mas o boletim é muito claro, ele corre um risco iminente de morte. A situação dele se complicou muito rapidamente, na verdade. Foi um choque, né, Márcia? Tremendo, né?
A gente aprende a gostar dessas figuras que aparecem vez ou outra na vida da gente, na televisão. Você veja bem, leucemia. Na linguagem do corpo, aquela pessoa que tem leucemia é uma não aceitação à vida dela. É mesmo. Porque a doença física, primeiro ela é mental. Tá. Chega a ser espiritual, mental, para depois chegar no nosso corpo físico. E é bem claro, né? Porque ele mudou, ele é outra pessoa. Ele não se aceitava, ele foi mudando. Eu quero crer no milagre. Eu acho muito difícil, é uma tristeza ver o olhinho dele, assim como eu estou vendo, mas assim, vamos acreditar no milagre, acreditar que as orações do povo... Estava muito abatido. Olha o olhinho dele. Está muito abatido, realmente. E muito bonito. Essa é a foto mais recente dele, que ele mesmo colocou no Instagram, foi publicada no site Ego, como vocês estão vendo. A Márcia, ela faz cálculos também por data de nascimento. Você tem a data de nascimento dele? Você fez algum cálculo? Como é que é isso? Né? Primeiro que eu uso astrologia, mas a minha astrologia, eu sou astróloga, mas eu uso, o que eu faço? A astrologia na linguagem espiritual, é muito legal. Isso demoraria muito. Imagina. É muito legal. O mapa astral, com ênfase na espiritualidade, você não faz ideia como é legal. Mas, por exemplo, eu cheguei aqui e pedi o nome dele, a data. Aí eu faço o quê? A numerologia espiritual, com a minha clarividência. É outra história. Tá. E assim, é um milagre. Assim, eu creio em milagres, eu creio que o público pode estar orando para esse menino. Eu acho tão difícil ele escapar disso. Eu acho assim, ele está em coma, gente. E quando a gente está em coma, o subconsciente da gente está bem, está ali vivinho e aguardando, conversando com os nossos mentores e com os nossos anjos. Ou vocês acham que um anjo vai abandonar a gente numa hora dessa? Então, e o mentor? O mentor é um homem ou uma mulher, que eles são pagos no astral, obviamente que é com outro dinheiro, não é com dinheiro, mas eles são pagos para cuidar da gente. Eles ficam assim, a 5 centímetros da gente, a gente chama de intuição. O mentor está lá de prontidão com esse menino, conversando com ele, vendo as possibilidades físicas dele, como é que ele está, como é que a alma dele está se portando nesse minuto. Então ele não está abandonado. Por ele não estar abandonado, é que a gente não abandona nunca a certeza de que a vida pode existir um milagre e a gente continuar. Eu repito, é só um milagre. Só um milagre que vai poder salvar a vida do nosso Ken humano aí, viu? Olha, antes de passar para vocês as informações que a tia do Ken passou, eu vou chamar aqui o nosso repórter Bruno Tálamo com as últimas informações em relação ao estado de saúde dele. Boa tarde, Bruno. Olá, Sônia Abrão, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Dr. Lordelo, ao Márcia Fernandes, realmente todos nós muito tristes aí, né, com a notícia da piora súbita do quadro clínico do Ken humano, Celso Santibanhos, modelo de apenas 20 anos de idade, Sônia Abrão, né? Ele vinha se comunicando através das redes sociais, informando que estava assim com uma infecção no braço, ele tinha também febre, né? Isso, já estava com febre todos os dias. Exatamente, febre nos últimos dias, e ele relatava nas redes sociais que o celular dele era o único amigo dele naquele momento, né, Sônia? Que ele tinha muita fraqueza, ele não conseguia tomar banho sozinho. Ele não conseguia comer, enfim, as atividades cotidianas ele precisava de ajuda, vinha muito debilitado. A gente sabe que a quimioterapia abaixa mesmo com a imunidade das pessoas, né? E como você disse, Sônia, o quadro dele é gravíssimo, ele sofre de leucemia linfóide aguda, que é o tipo mais grave de leucemia, e muitas pessoas comentam, Sônia, que devido às milhares de cirurgias plásticas, né, que ele chegou a realizar, e também após o procedimento de aplicação de hidrogel, isso possa ter culminado com a leucemia, mas não, o médico responsável que trata do caso dele já declarou que a leucemia dele não tem nada a ver com as aplicações de hidrogel, e que outros casos na família dele, existem também outras pessoas que tiveram câncer, portanto o caso dele pode ser genético, nada a ver com as aplicações de hidrogel, Sônia Abrão. Certo, então, obrigada, Bruno, pelas informações. Qualquer nova notícia é só chamar a gente, tá bom? A gente abre espaço aí para vocês. É importante que isso fique claro, porque, na verdade, e o Lordelo sabe disso, nós vamos colocar os 2 recados dele, inclusive, aí para vocês ouvirem da boca do próprio Celso, como é que ele estava se sentindo. Mas tudo começou aqui no nosso programa, né? O Lordelo estava aqui quando ele veio a primeira vez, queixando da história do hidrogel, assustadíssimo com o estado
estado de saúde da Andressa Urach, porque àquela altura ela estava em coma, estava entre a vida e a morte, ele começou a sentir nas pernas os primeiros sintomas que ela teve antes de entrar naquele quadro grave, ou seja, ele atirou no que viu e acertou no que não viu, porque foi justamente quando ele foi para o médico investigar a história das pernas e do hidrogel que ele tinha colocado, é que os exames demonstraram que essa parte dava para ser tratada, mas que ele tinha algo muito mais sério, que era a leucemia, e aí começou todo esse drama. Fala. Olha, foi uma coincidência extremamente negativa, né? Ele procurou uma coisa e achou outra. Ele achou outra. Antes tivesse ele tido o mesmo problema de Andressa Urach. Exatamente, ela está aí em plena recuperação, só não está melhor porque ficar aprontando, né, Andressa? E Sônia, o programa em que ele mais se deu bem, que ele mais gostava de participar, é Aqui o A Tarde é Sua. Ele era amigo Ele veio aqui várias vezes. Ele era amigo, Eu conversei bastante com ele fora das câmeras. Vez que ele veio. Um garoto de 20 anos querendo sucesso, já havia alcançado bastante coisa, quando ele é surpreendido com essas manchas. E aí o que acontece, Sônia, que você colocou muito bem, ele começou a acompanhar o caso da Andressa Urach, só que ele não havia revelado para ninguém que ele tinha colocado hidrogel, mas ele sabia. Quando ele vê o caso da Andressa Urach, ele fala, estou com o mesmo problema da Andressa. Exatamente. Agora, a minha surpresa hoje, quando eu levanto cedo, a produção me passa todo esse detalhamento do boletim médico, e boletim médico a gente tem que ler nas entrelinhas, tá? A gente tem um pouco de experiência nisso. Quando o médico coloca muito grave, infelizmente, é como a Márcia Fernandes coloca, é naquela questão quase de um milagre. Porque, na verdade, Sônia, ele perdeu tanta imunidade, esse rapaz vinha tomando 25 tipos de medicamentos diferentes por dia para tentar reagir com essa doença. E agora, chega no caso da intubação, do coma, nos impressiona a rapidez em que ele piora, que foi uma coisa assim... Nossa, ele só falou que ele estava extremamente fraco, né? E o que deu a impressão, Sônia, e talvez isso tenha... O Bruno colocou muito bem que não tem nada a ver o hidrogel com a doença, mas tem uma coisa que eu acho que a Márcia pode até aprofundar, que é o seguinte: ele estava abalado com o caso da Andressa. E todo mundo que vai fazer um exame e está esperando um exame e sabe que aquele exame pode ser ruim para ele, você sabe que você fica abalado emocionalmente, você não dorme. E ele estava assim. Ele teve uma desestrutura emocional, psíquica, ele estava mal. Tanto que ele foi encontrar a família, ele quis ficar porque em Minas, ele né? viu o caso da Andressa, ele falou, eu vou ter o mesmo problema com essa... E ele estava apavorado. Então o que acontece, Sônia? Pior. Naturalmente, a sua imunidade já começou a cair em razão, inicialmente, de um problema emocional. De estresse total, e aí que ele entrou. desenvolve-se a leucemia que o médico lá acaba descobrindo. Bom, antes da Márcia falar pra gente, antes de dizer para vocês também o que a tia do Ken contou para a imprensa, e aliás, a gente falou da Andressa, não é, que tudo começou com o medo dele de ter a mesma coisa que a Andressa, que estava aí à beira da morte por causa do hidrogel, e houve uma coincidência de sintomas, porque a inflamação do hidrogel, a infecção, dá aquelas manchas também que ele mostrou aí na perna, só que leucemia também dá manchas muito parecidas, essas que ele tinha e que ele mostrou aqui, achando que fossem as do hidrogel, que o hidrogel estava descendo para a parte inferior, tudo, aí o que era? Não era, era de leucemia, na verdade, que a circulação sanguínea, né, a coagulação, na verdade, é péssima, porque as plaquetas baixam totalmente, aí começa a haver pequenos focos de sangramento que resultam nessas manchas. Aí olha a triste coincidência, o que seria uma confusão de sintomas, mas que graças a Deus os médicos estavam aí para poder esclarecer. Eu vou chamar para vocês o que ele gravou para a gente. Ele ligava aqui para nossa produção, ele mesmo queria deixar um boletim, deixar um recado, sempre pedindo para o público do Brasil inteiro rezar por ele, que eu acho que isso ainda há de surtir um efeito. Eu acredito em milagre, gente, acredito, e vamos torcer por isso, tá? Então você vai ouvir quando ele fala da leucemia e de como ele estava se sentindo ainda no começo, logo depois da descoberta aí do que era realmente o problema de saúde dele. Vamos conferir. Olá, Sônia Abrão. Boa tarde, a tarde é sua.
Estou gravando esse vídeo para esclarecer meu estado de saúde. Meu estado de saúde não é nada fácil. Estou com leucemia aguda. Receber essa notícia foi a coisa mais difícil do mundo para mim. Eu chorei 2 dias em seguida, fiquei abalado, ainda estou abalado, não está sendo fácil. Meu estado é muito grave, mas graças a Deus estou num hospital particular que tem profissionais maravilhosos, médicos, enfermeiros, que estão cuidando dessa leucemia. Mas o que me deixa mais forte de tudo isso é o apoio, o carinho e as pessoas rezando por mim. Vocês não têm noção, não existe remédio melhor do que o apoio de vocês que estão rezando e torcendo pela minha melhora. Eu quero que vocês continuem do fundo do meu coração torcendo por essa melhora. Eu quero sair e dar meu testemunho em nome de Jesus que eu vou ser curado dessa leucemia. Infelizmente, eu vou ter que adiar vários projetos que estavam em andamento esse ano na minha carreira artística, mas isso não é nada. Eu tenho que passar por isso, eu conversei com Jesus, eu tenho que passar por isso para repensar a minha vida. Com certeza eu vou sair daqui um Celso muito melhor. E uma conclusão que eu tirei de tudo isso, que beleza não é nada. Saúde e fé em Deus é a coisa maior do mundo. E Deus está me ensinando muito com isso. E eu tô muito apegado ao nome do Senhor. Eu estou aqui em Minas, tratando perto da minha família me ama, eu amo muito a minha família. Eles que estão me dando essa força também. Sônia, você sabe, não precisa nem eu repetir o que eu estou falando aqui agora. A minha admiração por você, pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 7, 6 anos de idade, ligava a televisão e via o programa da Sônia Abrão. Você sabe que eu sou muito, mas muito mesmo seu fã, de coração. Eu já te falei isso pessoalmente. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Todas as vezes que eu fui no seu programa, você me tratou como se fosse um rei, assim. Você é uma pessoa maravilhosa. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Eu sou um quadro grave de leucemia, mas eu acredito muito em Jesus. Jesus está me mostrando que beleza não é tudo e que a saúde é em primeiro lugar. E às vezes a gente precisa passar por coisas do tipo para melhorar como pessoa, e com certeza eu vou ser um Celso melhor. Eu quero agradecer muito a todo o Brasil que mandam cartas, que estão torcendo por mim. Continuem rezando por mim. Um beijo. Tá aí, gente, esse foi o vídeo que ele nos mandou quando ele teve o diagnóstico de leucemia. Ele chorou 2 dias, como ele falou, como vocês ouviram aí o Celso falando, foi muito complicado. E depois ele entrou num círculo vicioso emocional, assim. Tinha dias que ele parecia que ele tinha um domínio da situação como aí, estava consciente, estava com a Bíblia, estava estruturado, ele ia seguir em frente com o tratamento. E tinha dias que ele chorava muito porque ele não queria morrer, né? E estava sob esse risco, essa coisa toda. Ele desestabilizava completamente. Depois da história do braço, que foi aquela foto que ele mandou, aí ficou complicado, porque antes ele ficava aí com o celular dele gravando todas essas coisas, né? Ele gravava, ele dava entrevistas. Depois, por causa desse braço, ele já não mexia mais. Ele tinha que ficar mexendo no celular quando ele conseguia, em função da fraqueza, apenas com uma das mãos. E aí isso diminuiu também o contato dele com o público, com os fãs. Ele foi saindo das redes sociais, enfim, complicou bastante. E ver a diferença entre a entrevista que ele deu, né, há um mês atrás e hoje a mais recente. Olha ele aí durante o depoimento e depois a foto mais recente, a dele. Essa foto deve ter uns 3 dias, mais ou menos, que foi postada por ele no Instagram. Jorge Lordelo.
Sônia, estão perguntando aqui no Twitter duas... Essa pergunta que eu esqueci, eu vou chamar o áudio dele, mas pode deixar. A pergunta é o seguinte, muita gente dizendo que ele aqui no programa estava bem, tinha um olhar muito triste. E a outra questão é, que a Paty Gabiza pergunta o seguinte, eu sou leigo no assunto, mas ouvi falar que câncer se manifesta no momento de tristeza emocional, isso é verdade? Que a Márcia estava falando, mas ela conta de novo, né, dá mais detalhes pra gente. Exato. Vamos chamar o áudio do penúltimo, vamos sempre falar assim, essa semana que ele mandou pra gente, de como ele já estava se sentindo muito mal, e logo depois disso que a gente colocou no ar ontem, aí foi que a situação dele, infelizmente, piorou de vez. Vamos conferir. Passando um momento da minha vida nada fácil. Nessa segunda-feira eu tive uma infecção no braço, chama flebite, onde que passa as medicação da quimioterapia no braço, e os vasos sanguíneos inflamaram, e eu tive uma queda de pressão muito alta. E qualquer coisinha, qualquer inflamação é risco de morte nesse período de tratamento. Às vezes me bate um desespero, porque eu estava bem na minha casa e hoje eu me encontro em estado crítico aqui no hospital, sabe? Às vezes eu fico me perguntando o que eu fiz para merecer tudo isso. Eu quero escapar dessa, eu não quero morrer com leucemia, eu não nasci com essa doença e eu não vou morrer com essa doença. Vai estar sendo muito doloroso para mim tomar um monte de remédio, mais de 25 remédios por dia, mais a quimioterapia. Eu tô vivendo um lado oposto da minha vida. Eu só quero sarar dessa, eu quero que o Brasil continue rezando por mim, para me melhorar logo. Que a única força que eu tô buscando agora é as orações das pessoas por mim. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, nada disso. Eu só quero que reze por mim, porque eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. Emocionante, né, gente? Sabe que na segunda-feira a tia dele conversou com a imprensa, não é? E falou que ele estava muito frágil e estava nervoso também. Aliás, ela falou, ele está um pouco frágil e muito nervoso. Segundo o site R7, ela diz o seguinte, ele está querendo vencer essa luta e se Deus quiser, ele vai vencer. Ele está um pouco frágil, um pouco nervoso, mas está se recuperando bem. Só que ele está fraquinho, disse a Marília Pereira Borges, tia que visita o modelo semanalmente no hospital, contou como o rapaz tem vivido cada dia desses tratamentos, né? Já fazia 17 dias de quimioterapia, hoje está completando 19. Ela é moradora de Araxá, cidade que fica a 158 quilômetros de Uberlândia, e a Marília tem se desdobrado para cuidar dos pais e da saúde do sobrinho. E a tia também comentou como o Celso, que já gastou R$40 mil em cirurgia para ficar parecido com o boneco Ken, tem recebido a possibilidade de perder cabelo por conta da quimioterapia. E ela disse que ele estava ficando já chocado com isso. Ela falou, ele fica meio chocado, ele não esperava que isso fosse acontecer com ele, e toda semana eu vou para lá, vou para Uberlândia, mas eles ainda não falaram quando vão acabar as sessões de quimioterapia, né? Então, ele estava pensando até em já raspar a cabeça de uma vez. Acontece muito isso, né? E para não ficar nessa angústia de ver os cabelos caindo até ele ficar careca. Então ele já estava preferindo ficar de uma vez, mas não deu tempo, na verdade. Ele passou muito mal antes disso, viu? Lordelo, tinha pergunta? Você pode repetir? Só complementando, claro. Que eu acho que vai ficar a pergunta melhor. Muita gente colocando o seguinte, comparando o Ken com a Andressa, dizendo o seguinte, essas pessoas se apegaram a beleza e bens materiais. Pergunta para a Márcia. Márcia, isso pode ser um castigo? Não, né, gente? Deus é misericordioso. É a lei da ação e da reação. Se você só se preocupa com o externo, com a tua beleza, muitas vezes você deixa de crescer espiritualmente, mentalmente, de se informar, de ter uma consciência cósmica completa, porque você fica preocupado só com a matéria. E isso é óbvio que vai ter uma reação na vida deles. É lógico, se você aplica um monte de coisa dessa forma, como esses meninos aplicaram, pode acontecer qualquer coisa. Mas a leucemia, a gente já nasce
predisposto a desencarnar. Sim, essa leucemia ele já devia ter há muito tempo. O que acontece é que ele deve, como você me perguntou, o câncer, ou a leucemia, ou qualquer coisa assim, ele aparece mais quando a gente está triste? Com certeza. Falta de oxigenação nas nossas células faz com que elas fiquem podres. A tristeza é tanta que a gente prejudica o andamento biológico do nosso corpo. E se você tem a predisposição, acontece o quê? Se o seu corpo está fraco, aparece a tua doença. Então, assim, eu acho que a fé em qualquer religião, gente, a religiosidade é importante. Esquece religião. Religião é do homem que fez. É religiosidade. A crença no maior, a crença em si, a vontade de querer sobreviver, a vontade de estudar a mente, a alma e ver que a gente continua, pode ajudar todos esses meninos. Eu estou com muita fé. Eu queria pedir para todo mundo orar hoje, agora, já, o Salmo 90, que é o Salmo de cura, para a alma desse menino. A alma, não estou dizendo a morte, não, porque nós somos alma. Então, para esse menino, com amor, para a gente mandar esse Salmo 90 em forma de oração para ele. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a mensagem de Andressa Urach para o Quem Humano, para o Celso Santebanes, a gente vai mostrar para vocês, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui, a gente tem inclusive a mensagem da Andressa Urach para o Quem, não é? Mas você quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu só queria falar, Sônia, tem uma pessoa que eu fiquei muito chateado com o comentário que fez em relação ao Quem Humano, que é o ex-BBB, o Serginho. Olha, esse rapaz aí, eu acho que ele tem que vir a público, ele tem que pedir desculpas. Para a família do Quem. Porque ele deu a entender que tudo isso do Quem era uma brincadeira, era uma maneira dele ganhar mídia. E na realidade esse rapaz não precisava ganhar mídia, que ele já tinha. Ele criou esse personagem que é o Quem Humano. E eu quando li e vi no TV Fama a reportagem que foi feita pelo TV Fama com o Serginho, eu não tinha afeição nenhuma, porque eu não assisto BBB, não gosto mais. Eu achei que ele sim quis aparecer em cima de um rapaz que realmente está doente. E agora, se o seu Sérgio, ex-BBB, acha que não era verdade, ele que acompanha o programa, acompanha todos os noticiários, acompanha o boletim que a Sônia acabou de ler, para ele repensar. Porque quando uma pessoa está doente, Sônia, ninguém deve falar nada. Como diz a Márcia, a gente deve fazer o quê? Ajudar com orações, com pensamentos positivos. E ele se aproveitou de uma situação para ganhar uma mídia em cima desse rapaz, aonde está adoentado gravemente. Aliás, que é o que eu falei ontem, volto a repetir aqui, do tal Quem brasileiro que gastou mais de 600 mil reais e que agora está aproveitando toda essa história do Quem humano, que é o Celso Santebanes, está doente no quadro de gravidade que ele está, para ele mesmo poder aparecer como outro Quem humano brasileiro. Já gastou mais de 600 mil, não é, Lourdel? Em cirurgias plásticas. Dizem que ele quer até implantar asas e ser preso quem se atrever a fazer esse tipo de coisa, na verdade. Já fez quantas cirurgias, você lembra? Olha, acho que mais de 40, acho que mais de 40, mais de parece 40. que chegou a 640 mil reais. Ele transformou o corpo e o rosto dele totalmente. Totalmente. Olha, vocês viram a outra foto? Ele era bem gordinho, ele foi fazendo as cirurgias até ficar todo malhado daquele jeito, né? Fez malhação, fez um monte de lipo, aí tá toda a lista de cirurgias dele, tudo bem, acho que cada um faz o que quer, embora esse pessoal acho que realmente necessita de um tratamento, não só psicológico, mas como espiritual também, porque é o que a Márcia está falando, é de uma não aceitação total, que você quer se transformar, não é nem em outra pessoa, é num boneco, né? Que é uma coisa muito estranha mesmo. E ele me parece um caso muito mais agudo, assim, em termos de o emocional, do que o próprio Celso, que pegou mais leve nessa mudança, na verdade. Então ele pode fazer tudo isso, mas eu acho que é um pouquinho de bom senso, de que não seria o momento dele estar fazendo propaganda dele mesmo, já que o outro está entre a vida e a morte, vamos falar claramente. E isso eu acho que era uma questão de humanidade, de respeito, inclusive, porque fica muito claro,
Assim como foi muito feio que o Serginho do BBB falou, o que ele está fazendo também não é nada legal, tanto que ontem eu falei que era oportunismo, muita gente comentou nas redes sociais, mas eu acho que é oportunismo mesmo, viu? E isso também tem um preço espiritual, que já a Márcia Fernandes vai comentar aqui com a gente, o Jorge Lordello também, e a mensagem da André Surak para o Quem Humano. Mas hoje ainda ela vai falar da Xuxa, vai falar da cachorrinha da Ana Maria Braga que morreu, muita gente quer saber se cachorrinho tem espírito, se fica com o dono. Daqui a pouquinho a gente fala tudo isso. Olha, Márcia Fernandes e comentário sobre tudo isso. Pois é, né? É tão triste a gente, um menino de 20 anos passando por isso, mas eu repito, Deus não erra. Eu sei que falar isso para uma mãe que vai perder um filho, ou que está na iminência de perder um filho, é uma coisa muito triste, mas assim, existe o porquê desse menino estar assim? Meu Deus do céu, só existe a explicação em quem acreditar numa vida passada. Porque assim, sabe, vai parecer assim, se a gente olhar só essa vida, mas que castigo que esse menino está levando. Deus não castiga. Então é assim, é alguma coisa que já vem vindo de vida passada, essa doença já acompanhava esse menino com certeza, o corpo dele tão sadio e tão jovem não está aguentando essa doença. Quer dizer, literalmente está apodrecendo o corpo físico dele. Então o que eu quero dizer é assim, aí eu parto para um campo que eu estudo e que eu creio. Eu acredito muito na fé. A fé, você tem um contato imediato com o nosso Criador, joelho no chão, não adianta nada daqui para lá, sabe? Com fé, com submissão, pedir para que Deus nos poupe de tudo isso, e caso não consiga nos poupar, para que nos dê força para passar por um momento desse. Quando eu vi esse menino falando antes de ontem, chorando, nossa, eu não estou aguentando esse meu momento, eu estou suplicando que o povo brasileiro ore por mim. Gente, eu com a minha idade, eu estaria pior. Porque ninguém quer passar por momentos desses de quase morte. É o que está acontecendo com ele e com a consciência. Agora parece que não, que ele está inconsciente. Mas é assim, meu Deus do céu, se o corpo físico desse menino não está reagindo, é porque Deus assim quis. Então, o que eu posso é orar. O que eu quero pedir novamente, vamos orar. Porque milagres acontecem, inclusive do subconsciente dele. Porque, como eu disse aqui e repito, a física quântica já prova que a nossa mente cria a nossa doença, ou não é que cura, mas ela retrai, digamos assim, qualquer doença forte como câncer, com certeza, câncer por ódio. Foi comprovado que uma mulher de luto, o luto é grande, ou perdeu o marido, ou o marido ir embora é luto. Ela perde, ela pode ter câncer de mama, porque o cardíaco dela, que é perto da mama, para de funcionar. Então é assim, vamos estudar isso, vamos deixar os nossos chakras abertos para a saúde. Então existe na medicina alternativa milhões de coisas que eu gostaria de ter ensinado para esse menino, sabe? Certo. Mas agora é rezar. Só tem um detalhe, Márcia, você fala da fé com muita propriedade. Só tem um detalhe, Márcia, as pessoas procuram fé quando estão com um problema grave, ou é uma doença, ou perdeu o emprego, ou é uma dívida. Esse é o grande problema. Mas aí não é se fé, apegar né? em Deus quando se encontra como tábua de salvação. Não, aí não é fé. A pessoa tem que ser criada, a religiosidade que eu repito, é essa. Você não precisa ter uma religião. Mas assim, alguém está por trás de todo esse cosmo, maior do que eu. Existe um poder criador, né? O universo, vamos falar de Deus, que é uma coisa tão... Meu Deus, falar de Deus para mim é tão... Deus é tão sublime, mas a criatura já ser criada dentro de casa, os nossos filhos, com a fé no invisível, a fé de que Ele pode transformar a vida dele, tendo fé no universo ou em Deus. Não é nessa hora de desespero que todo mundo treme, essa emergência da vida. Isso aí, essa fé não conta, né? Porque no caso da Andressa e no caso do Celso, os dois apareceram com a Bíblia do lado. Sim. É ótimo que você tem que se apegar, mas seria ótimo se apegasse antes. Com certeza. Porque quando está com sucesso, na hora da festa, parece que as pessoas se afastam de Deus. Mas na hora que a festa acaba, quer se aproximar. Tem uma outra pessoa, Sônia, é um mexicano, o Herbert Chaves, ele tá desde 95, ele quer se parecer
com o Super-Homem. Tá. E ele conseguiu. É um outro quem humano. Cirurgia também. Olha, vou mostrar, gente. Esse é um mexicano que vocês vão ver agora no tablet do Lordello. Dá para pegar aí? Isso. Aqui, ó. Olha aí. Ele, o Super-Homem, mais ou menos o Christopher Reeve, né? Ele conseguiu ficar muito perto. Mais famoso. Agora, qual o preço? Desse tipo de coisa. Esse dinheiro é caro. Agora, o preço emocional dessa pessoa. É uma coisa, é uma doença espiritual também, com toda certeza, né, Márcia? Não estou exagerando. Desvio de rota total, né? Aceitar como ele é, ou então ter a luxúria de ser um super-homem. Para quê? O que vai trazer isso de dinheiro? Quer dizer, será que vale tudo isso? A matriz dele mudar? Ele mudou a matriz. O perispírito dele não muda, hein? O perispírito não muda. O que está debaixo da gente, que é o perispírito, não muda com cirurgias plásticas, etc. Mas a carne dele mudou. Então ele quis mudar a matriz. Isso aí é meio... Tem que pensar nisso. Traz um desequilíbrio geral, né? Tudo emocional, físico, espiritual. Chakras, né? Exatamente, para os chakras, como ela está dizendo. Olha aqui, está no site Ego, Andressa Urach, sobre quem humano. Espero que tenha a segunda chance que eu tive. E ela teve mesmo, né, gente? Nós também esperamos isso para o Céu de Santebanhas. Então, olha, recuperada após 25 dias de internação por conta de uma inflamação causada pelo hidrogel nas pernas, Andressa Urach diz saber o que Celso Santebanhas, o quem humano, está passando. A apresentadora conversou com o Ego hoje e contou que está torcendo para que o modelo tenha uma segunda chance. Olha o que a Andressa disse. Tenho acompanhado o seu drama, ela falou como se fosse para ele mesmo. Tenho acompanhado o seu drama, mas prefiro não ver as notícias do mundo, porque elas me afastam muito das palavras de Deus. Espero que Deus dê a ele uma segunda chance, assim como eu tive, pois eu estive entre a vida e a morte. Se Deus tem um propósito para ele, vai dar chances dele mudar. Eu tenho orado por ele. Se Deus tiver que levar ele, que tenha perdão dos seus pecados. Se ele sobreviver, que ele dê valor à vida. Que ele mude como eu tive chances de mudar. Porque nessa vida a gente é nada. A gente morre e fica tudo. Carro, bolsa, nós somos muito insignificantes. Espero que ele tenha a segunda chance que eu tive, repetiu a Andressa Urach, né? E realmente, ela teve uma segunda chance, ela está aí para poder contar essa história, inclusive todas as transformações pelas quais ela está passando, e a gente espera que ele também tenha. Já, Joandré? Sônia, isso realmente é uma verdade. Há muita gente falando, para a Márcia, perguntando como que se mantém o chakra aberto para ter saúde. Muita gente querendo saber. Legal. Agora, eu queria citar um exemplo paralelo para a dona de casa que está nos assistindo. Sônia, eu gosto muito de ginástica e eu vejo em academia garotos de 19 e 20 anos que de uma hora para outra engorda 15 quilos à base de anabolizante. É a mesma coisa que o quem humano, a pessoa quer mudar o físico. A pessoa é magrinha, ela quer ficar com um físico de forte. Tá. Só que a mãe lá em casa acredita no filho, que o filho fala: mãe, eu estou tomando suplemento, estou comendo melhor. Não está. É a mesma coisa, Sônia. É um produto que é inserido nas pessoas que fazem com que ela ganhe peso e fiquem muito fortes, do dia para a noite. Então muita gente está com esse problema, né, dentro de casa, com o seu filho, que ele não quer ter o rosto do Superman ou o rosto do quem humano, mas a pessoa quer ter o físico do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Então, a academia está cheio, os pais não sabem o que fazer, colocam uma venda nos olhos e acreditam que o filho está falando, está comendo muita banana e ovo, e na verdade estão se entupindo de anabolizante, assim como a gente vê agora no carnaval, muitas mulheres que estão muito fortes, a voz muda, é só você reparar, a voz muda, né? E a pessoa não quer o físico que ela tinha, ela quer ficar com o super físico à base de remédio de anabolizante. Tá certo, viu? Bom,
Vamos continuar rezando, claro, pelo Celso Santibães, né? Vocês estão vendo aí o hospital em Uberlândia, onde ele está internado, estamos acompanhando de perto. Qualquer nova informação, ainda no decorrer do nosso programa, nós passamos para vocês. Mas outro assunto muito comentado, só que aí, graças a Deus, é profissional, é do bem, só que pegou também todo mundo desprevenido, que é a mudança da Xuxa da Rede Globo para a Rede Record de televisão. Embora hoje já tenha amanhecido aquela história, olha, tá tudo apalavrado, assinar ela ainda não assinou, mas tudo indica que ela já está vindo dos Estados Unidos para amanhã participar da coletiva da Rede Record de televisão, já como a nova contratada da emissora, para ter programa diário provavelmente à tarde, fora o programa noturno, que pode ser um programa de entrevistas, pode ser um talk show. É mais uma mudança na vida da Xuxa, absolutamente inesperada. Como é que se explica isso espiritualmente, Márcia? Você vê alguma coisa positiva nessa mudança? Eu vejo sim. Que bom. Eu acho bom, bom para ela, bom para a TV brasileira. Veja bem, a cada 7 anos, existe uma cabala de 7, perdoará 70 vezes 7, missa de 7º dia. A cada 7 anos, a vida da gente se transforma. Quer dizer, se você estiver antenado com os sinais que a vida te mostra, você vai ver que a tua vida a cada 7 anos se transforma. A vida financeira das pessoas se transforma de qualquer maneira a cada 12 anos. Certo. Então ela deve estar dentro dessa transformação, ou de 7, ou de 12 mais 12, que ela ficou um tempão, né? 29 anos. 29 anos, quer dizer, deu 12 mais 12, depois o 7, vai dar isso. Então, existe, ela está, na minha opinião, ela está pescando sinais do universo, que na Globo ela já não tinha mais o espaço que ela tinha quando era aquela Xuxa das crianças. E que essa nova emissora que ela vai dar a ela a dignidade de estar, a possibilidade dela se reinventar. Então, acho bárbaro, acho que todo mundo tem que repensar a cada 7 anos ou a cada 12 anos na sua vida. Você vai ficando obsoleto, bobão, sabe, deixando a vitalidade de lado, a mudança de lado. Eu vejo isso, espiritualmente falando, benéfico demais. Não acho que ela está sendo uma franca atiradora, não. Acho que ela está firme, querendo transformar inclusive a imagem dela. E a Record, que vai ser, me parece que vai ser a nova TV dela, sim, a Record, não é? Vai dar esse estímulo de vida à Xuxa. Eu acho bárbaro. Saber sair de um degrau melhor, não sei se a Globo é um degrau melhor, mas parece que a Globo é global. Então, ela desceu um pouquinho, mas ela vai brilhar mais. É mais ou menos isso que eu sinto na parte espiritual de Xuxa. Certo. Agora, é uma segunda mudança em poucos anos, porque ela teve uma mudança total na vida sentimental, quando ela encontrou o Júnior e, de repente, encontrou felicidade no amor, o que ela deixa muito claro. Isso já tem uns 3 anos. Logo depois disso, vem essa mudança que muita gente achava assim, ou ela fica na Globo, ou ela sai da Globo, sai da televisão, não vai para outro lugar, porque ela já tinha chegado ao máximo, ao top. As pessoas têm essa mentalidade bitolada, né? Quando realmente o que importa é o movimento, é você mostrar que você é capaz de estar cheio de energia e poder fazer tudo com muita positividade, que é o que eu acho que vai rolar. Falando assim em ciclos, né? Desculpe, mas o ciclo do amor na vida da gente, para renovação amorosa, é de 9 em 9 anos. Por isso que quando a moça faz 3 vezes 9 dá 27. Nossa, o que moça de 27 anos me procura? Porque tem o medo de não estar casada, de não casar. E muitos divórcios aos 36 anos. Então, de 9 em 9, você pode reparar que a parte amorosa também vai se modificando. São ciclos espirituais na vida da pessoa. Eu acho que ela está antenada com os ciclos espirituais dela. Tô achando ótimo. Certo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Procurem aí, vai, gente. Acho que é mais rápido vocês procurarem. Porque, assim, o Gugu fez uma coisa muito legal. A gente vai falar dele espiritualmente também. Ele é um homem de muita fé, extremamente católico, aquela coisa toda. Ele colocou uma foto de uns anos atrás, um encontro dele com a Xuxa, em que eles trocavam um beijinho. E foi assim que ele deixou uma mensagem de boas-vindas para ela. Acho que está na UOL, na verdade, deve estar na UOL, ou então no Instagram do Gugu mesmo.
E ele fala exatamente isso, porque eles vão estrear praticamente juntos. Ele estreia dia 25 de fevereiro, ela está sendo apresentada agora, pode ser claro que a estreia dela demora um pouco mais, mas ela já está também nesse mês de fevereiro, se tudo der certo para amanhã, né, sendo apresentada aí ao público na sua nova emissora. Então, para ela, segundo a Márcia, está tudo muito positivo. Ela tomou a atitude espiritualmente correta. Vamos saber do Gugu também, e o Jorge Lordello tem mais informações e perguntas, né? Em um minutinho a gente mostra a foto do Gugu dando as boas-vindas para Xuxa, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. A gente estava falando do Gugu e da Xuxa. Vamos colocar a foto aí, que é ele dando um beijinho, é uma foto do álbum de recordação do Gugu, e ele desejando só coisas positivas para ela. Muito legal, vão ser colegas de emissora. O astral na espiritualidade para ele também tá positivo? Pode falar sinceramente. Assim, eu sei como você fala mesmo. Eu falo, né? Eu acho que, assim, o Gugu, ele tem, a estrela dele é maior do que o da Xuxa, até no sentido, no sentido espiritual. Ele tem uma doçura na comunicação que é impressionante. Então ele atinge os velhos, velhinhos, os jovens e etc. Eu acho que a estrela, se deixarem, veja bem, ele se comunicar da forma livre, da forma que ele gosta, vai explodir o programa dele também. Eu acho bárbaro, os dois estão em momentos perfeitos, eu acho que os dois estão em renovação espiritual. Sim. Os dois estão cônscios de que são, porque quando a gente começa a correr muito na vida, a gente nem sabe quem a gente é. De repente, o universo dá uma parada na gente, para a gente pensar o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu sou, o que eu represento para o público. E o que me passa é que o Gugu está nesse questionamento, e ele vai fazer muito, muito sucesso. Eu acho maravilhosa essa dupla, com luz os dois. Eles têm afinidade espiritual? Com certeza. Com certeza, né? Dois, astrológica e espiritual. Na foto, na verdade. Agora, tem um outro querido da gente que vai ficar numa saia justa, porque com a volta do Gugu à noite, né, durante a semana, o Ratinho, que já é um grande campeão, vai ter que batalhar ainda mais pro Ratinho. Como é que tá a espiritualidade? Eu gosto muito do Ratinho, particularmente. Muito gente não boa, é? Muito gente. Sempre me tratou muito bem no programa dele. Muito tempo que eu não vou no programa do Ratinho. E assim, o brilho do Ratinho, é diferente. Olha, esse menino Gugu, ele se mostra submisso. O Ratinho, o que ele é? Não é agressiva a palavra. Afirmativo. Ele é afirmativo, digamos assim, e ele não vai perder o público dele. Quem gosta do Ratinho vai continuar gostando do Ratinho. Eu acho que é óbvio, por conta do Ibope, ele vai ter que correr um pouco mais, ter mais atrações, etc. Competição mas ele não, é isso, né? Ele vai competir, mas ele não vai protegido. Perder. Protegidíssimo. Tá. O Ratinho tem um poder espiritual que você não faz ideia. E se ele falasse um pouquinho mais amoroso, então, nossa senhora, porque eu conheço um Ratinho mais amoroso. Sim, né? Falando baixinho, né? Então, assim, ele tem o Ratinho não sai da TV, o Ratinho tem pessoas que veem nele o sucesso em todos os aspectos, como pai, como profissional, como empresário que ele é, e como comunicador. Animador, um comunicador maravilhoso. E íntegro, né? E justiceiro. Então ele vai continuar brilhando, ele vai brilhar. Eu não sabia nem que o Gugu ia estar à noite. Então, assim, é um público diferenciado, eu acredito. Vai ter problema com o Ibope. A lua vai brilhar para todos. O sol e a lua. A lua, com certeza. É porque eles estão à noite, na verdade, viu? Bom, antes da gente falar sobre a cachorrinha da Ana Maria Braga, a relação, não é, que a gente tem com os nossos bichos de estimação e ter que encarar a partida deles, na volta dela ao ar na última segunda-feira, ela chorou até não poder mais, de falta da Belinha, que era sua companheira ali no palco, e foi durante 7 anos. Já a Márcia vai falar sobre isso, mas agora é o Jorge Lordello. Sônia, tem uma das minhas tuiteiras, a Nayara Doce, ela definiu algo muito importante que a Márcia para mim matou a charada da saída da Xuxa da Globo para a Record. Quando a Maíra colocou assim, é interessante a Márcia dizer que a Record vai dar dignidade para a Xuxa. Isso eu achei que é a palavra correta pelo seguinte, Sônia, a Xuxa não precisa mais dinheiro. Ela não precisa mais. E ela estava, vamos ter que falar a verdade aqui, encostada. Ela não aparecia mais. Estava ganhando para não trabalhar. E uma pessoa como ela, que brilha, ela quer trabalhar, quer estar na frente das câmeras. Então ela foi buscar
uma outra casa, uma outra emissora, que pudesse fazer com que ela pudesse trabalhar. Ela ter contato com o público, que ela não tinha. Certo. Nem, principalmente na frente das câmeras. Então, acho que ela acertou, essa mudança vai ser muito positiva. Agora, tem uma diferença muito grande, eu acho, Sônia, entre Xuxa, a Xuxa é muito parecida com o Gugu, e do Ratinho. Tá. O Ratinho é povão. O Ratinho, ele pode frequentar os lugares mais simples de São Paulo, Sônia. Você já encontrou o Ratinho 2 vezes. O Ratinho é povão. Tá. E o estilo já da Xuxa, e já é um estilo mais reservado, que vocês não vai encontrar num boteco, como eu encontrei uma vez o Ratinho num boteco na Bela Vista aqui em São Paulo, assim, como se fosse uma pessoa mais simples do mundo. Ele é, na verdade, né? Só uma coisa antes da gente voltar a falar da Andressa Urach, que está todo mundo perguntando, em uma semana ela saiu da macumba para o batismo em igreja evangélica, se não dá uma salada espiritual na cabeça, já a Márcia fala também. Mas é assim, ontem a gente estava até discutindo aqui na nossa roda da fofoca com o Jeff e com a Marcinha, estava uma zum de que na Record o pessoal já tinha fechado o tempo por causa da vinda da Xuxa, né? Principalmente o time feminino de apresentadoras. Olha, não estou falando de ninguém, a gente está falando do que era o buchicho ontem, que o pessoal não estava aceitando mais um artista lá e mais uma apresentadora. Isso pode pesar nela espiritualmente, de repente, não responde agora, o diretor não deixa. Porque de repente, olho gordo, mal olhado, sei lá que tipo de olho vão botar em cima da menina. Olha, né? Veja bem, quem está preocupado com a ida da Xuxa para lá, porque não está se segurando. Se eu não estou me segurando em mim e não estou com sucesso, eu vou me preocupar com o outro. Isso se chama inveja. É pior do que macumba. Macumba é fácil da gente tirar, tá? É fácil. Tá. A gente ora e é fácil. Agora, inveja é uma energia tão negativa que ela entra pelo lado esquerdo do nosso corpo. Eu vou dizer sinceramente, as pessoas têm dores tremendas do lado esquerdo, não conseguem achar nada. É a energia da inveja. O que tira inveja da gente é a mãe da gente orar a Salve Rainha todos os dias pra gente. Tem que rezar pra gente. Olha que bonitinho, né? Daqui a pouco a gente volta aqui, viu? Bom, vamos girar isso que você está falando? Vamos continuar, na verdade, né? Márcia Fernandes, você já falou de inveja. Existe inveja branca? Todo mundo fala assim, eu tenho uma inveja, mas é uma invejinha branca, viu? Quer dizer, inofensiva. Isso existe? Não existe. Ou inveja é inveja e você vai estar fazendo mal para a pessoa do mesmo jeito? Infelizmente, eu não conheço essa inveja branca. Inveja é eu querer ter o que você tem. Tá. Eu quero ter o brinco para mim, já estou invejando, capaz de brinco até cair. Então, assim, inveja é você não estar satisfeito, nem pleno com a tua vida, você fica ciscando a vida dos outros. O pior é que ela é uma energia tão pesada, que reza de manha que tira. Aí as pessoas dizem, mas eu não tenho mãe. Então, compra um tercinho, a mamãe já foi, né? Compra um tercinho que simboliza o quê? Para quem é católico, Maria. Quem é Maria? Nossa mãe maior. Coloca no tercinho, no seu sutiãzinho do lado esquerdo, põe, meus filhos carregam no bolso do lado esquerdo. Se o tercinho arrebentar, você vai ter que jogar fora. Ele está te eliminando a energia. É uma energia de verdade, gente, que ela vai chegando no corpo da gente e a gente vai ficando até febril e até doente. A inveja é muito triste. Muito triste. Tá. Os adesivos nos carros já dizem o que é, na verdade. Exatamente. Eles usam outra palavra para definir isso, viu? Bom, o Jorge Lodelo quer deixar alguma pergunta, Lodelo? Então, tem casos, muita gente relata, de inveja, da pessoa invejar um relógio e o relógio parar. Invejar um carro e o carro quebrar. Isso é possível ou é coincidência? Mas já aconteceu comigo e com uma pessoa muito famosa, inclusive, um colar que eu tava, ela olhou, falou, comentou, adorou, eu ia tirar e dar para ela, assim, com carinho mesmo, nem que fosse uma inveja mesmo. Mas olha, Márcia, o colar arrebentou, foi pedrinha para tudo quanto é lado, até ela ficou muito mal, ela se sentiu muito mal, falou, não fui eu não tenho olho gordo. Com certeza foi. Né? Mas você não tem nem noção desse tipo de coisa, não é de propósito. É a força dessa energia, é um raio eletromagnético, essa energia chegou e puf, no teu colar. Coitadinho do meu colar, era dia dos namorados, era presente, dancei, bonito, acontece mesmo, viu, gente? Bom, olha,
deixa a gente falar agora em relação à Belinha, a cachorrinha da Ana Maria Braga, não é? Que já a Ana estava sofrendo tanto antes do começo das férias, que essa história virou até capa de revista, né? O sofrimento de Ana Maria Braga, essa coisa toda. Quando ela voltou, é que deu para sentir o tamanho do sofrimento mesmo, porque na abertura do programa ela dançou, cantou, brincou, mas na hora que ela foi falar da companheirinha dela durante 7 anos e que tinha morrido, aí ela chorou pra caramba. E eu entendo, porque a gente que tem bichinho de estimação e ama pra caramba, é da família, vira mesmo, né? A gente cruza aquela fronteira de quem é gente, quem é bicho, inverte, na verdade. É uma relação muito, muito delicada e muito afetuosa. E como é que fica isso espiritualmente? Você tem bicho de estimação, Lourdão? Eu tenho um cachorro que está doente. Que está doente, está tentando quimioterapia. Quimioterapia, seu cachorro. Como é que ele chama? Doguinho. Doguinho, posta a foto dele. Eu já postei, o pessoal está orando por ele. Eu quero ver. E o que acontece com o bicho de estimação, Sônia, é duro quando você perde. Eu tive um periquito, que era o Kiko, quando perdeu, e o cachorro também. A gente sempre fala, vai ser o último, porque a dor... É muito grande. É dor de morte, é perda mesmo, né? Aquela coisa toda. Como é essa ligação espiritual? Maravilhosa, né? Porque assim, o animal, ele vem para nos ajudar. Tá. Digamos que ele é inferior a nós, porque nós somos o quê? Nós somos racionais. Eles ainda são racionais. Nós somos indivíduos, eles são coletivos. Então, é a alma coletiva que a gente chama. Tá. Portanto, um cachorro, ele reencarna e mais ou menos, ele desencarnou aqui, em 12 dias ele já nasce de novo. No máximo em 12 dias. É a reencarnação dele. Existe reencarnação para cachorro. Exatamente. Para bichinho, para cachorro. Porque é impressionante isso. Porque ele vem nos ajudar. O que o cachorro faz em nós? Ele é tão maravilhoso que ele não nos julga. Ele nos ama. O que acontece de novo com o chakra? Ele promove nesse chakra cardíaco da gente algo chamado amor, que nós já não temos mais por ninguém há muito tempo, a não ser por filhos. Porque amor de marido e mulher às vezes é ego, não é amor. Então, o que você sente por aquele animal, ele te proporciona o quê? Por isso que é tão bom. É o amor verdadeiro, é o chakra do cardíaco em expansão. Ele te dá saúde, gente. Cachorro, você acredite que até a doença que a gente possa vir ter por problemas de amargura, ele nos ajuda. Olha que coisa. Quando você faz carinho num gato, num cachorro, no seu bichinho, aquilo te desestressa, né? Totalmente. Por quê? Você está usando o quê? O teu amor maior, que a gente não usa normalmente. Mas com aquele animal você está plena, e ele pleno com você. Basta dizer, e eu sinto muito, mas é assim mesmo, que quando existe uma magia negra muito forte para uma pessoa, e ela tem um cachorrinho, muitas vezes ele adoece e desencarna. Ele recebe essa energia de eletromagnética negativa que viria para a pessoa. O que ele faz? Ele assume para ele e livra a pessoa. Olha o que faz um cachorrinho. E mais, falando de cachorrinho agora, de gatinho, eu vinha vindo agora, eu estava falando sobre isso. Vocês não têm ideia do que é um gato numa casa. Ele limpa todas as energias ruins, maléficas que existem numa casa. Você quer ver, para limpar um estúdio desse enorme? Por exemplo, eu sou exorcista, então... aqui de gato? 13 gatos. Ai, que se você soltar 13 gatinhos aqui, e isso não vai fazer mal a eles, não. Eles são pagos para isso no universo. Eles dão uma volta aqui, o que é rasteiro, o que é do mal, vai tudo embora. Você imagina o que faz de bem para uma pessoa, um gatinho, um cachorrinho, papagaio e periquito. Então, eles reencarnam rapidamente, porque o que eles vieram fazer na Terra? Nos adoçar, nos dar efetivamente a palavra amor, que o ser humano esqueceu há muito tempo. É a missão desses bichinhos. Certo, muito lindo. Aí a gente vai torcer muito pro doguinho ficar bem, viu, Lourdelo? Antes da gente falar da Andressa Urach, contatos do Márcia Fernandes. Meu site, que é o www.marciafernandes.com.br. Meu Skype, tanta gente quer. Skype, que legal. Tem Sensitiva Márcia Fernandes 32, tá? Só não pode ficar muito cheio que ele cai o sinal. O meu Facebook, né, da Márcia Fernandes, e o meu telefone,
011-3711-0180. E o livro, os livros da Márcia Fernandes, que você também pode pedir pelo site, como esse, o horóscopo nosso de cada dia, porque ela também é astróloga. Uma boa pedida, viu? Jorge Lordello. Senhor, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lordello, o Facebook, que é o Jorge Lordello Oficial, e o Instagram, que eu adoro postar as fotos aqui do programa, que é o @Jorge Lordello Oficial, e também aguardo a sua dúvida, a sua indagação. Maravilha, viu? Olha, o meu Instagram é o Sônia Abrão 1 e o Twitter é o @Sônia Abrão. Já já a gente volta para falar da Andressa Urach espiritualmente. Olha, bom, Andressa Urach, em uma semana confessou que fazia macumba e na outra semana se submeteu à cerimônia do batismo da Igreja Universal. Agora ela é evangélica, ela diz que aquela Andressa morreu e que todos os pecados daquela Andressa foram perdoados. Como é que você vê tudo isso? Não acho não que um batismo, os pecados são perdoados, vai depender da mente dela modificar a forma dela viver. Eu acho que Deus não condena, então para quê? Sabe, batizar porque Deus não vai condenar, não. Eu acho que é um crescimento dela. Acho bárbaro sair de uma magia negra para uma religião, sabe? Onde existe Deus, onde ela vai estudar a palavra, onde ela vai cantar, que eu acho a coisa mais linda dessas igrejas, maravilhoso, o louvor. O louvor é lindo. O padrão vibratório das pessoas faz isso, por isso que existe tanta gente nessas igrejas, porque eles elevam o padrão vibratório. Agora, desculpe, mas é assim, tudo bem dela ter mudado e eu acho bárbaro e vai ser bom para ela, mas assim, dela ser pastora, que eu li isso aí, eu acho assim, mas ela joga isso bem no futuro ainda. Bom, se for no futuro, estudando a palavra, estudando a Bíblia, fazendo teologia, vendo direito, aí sim, ela vai poder doutrinar as pessoas. Agora, mudar e aí receber Deus da forma que ela está recebendo, eu acho maravilhoso, porque, de novo eu repito, a consciência dela mudou, ela está acreditando num Deus supremo e não no demônio como ela acreditava antes. Maravilha, foi um passo adiante muito importante mesmo. Como é que você vê? Sônia, é extremamente positivo. Eu acho que tanto ela e o quem humano, se Deus quiser, vai se recuperar, vai sair do coma. Soma, quem passa, Sônia, numa situação de quase morte, a pessoa muda, não há como mudar. O foco dela era beleza, sucesso e vaidade. O dele também, o dele também. Chega uma hora que o quem humano acabou de dizer, ele fala, eu errei, não era por aí, eu exagerei. Então eu acho que a mudança é positiva, gradativamente a pessoa vai ganhando espiritualidade. Agora, existem alguns casos onde a pessoa busca a religiosidade, depois melhora e volta tudo ao normal. A gente conhece vários casos, esperamos que não aconteça com a Andressa e também com o Celso Santebanes. Depois que passa a fase difícil, de sofrimento, não sei o quê, aí tem gente que prescinde de Deus, mas eu acho que eles estão muito conscientes de tudo que eles passaram e deve ser essa mudança para melhor realmente. E início de um novo ciclo na vida dela já começou, da dele a gente espera também. Você tem ideia, o sofrimento desses dois jovens, quase morte, o renascimento espiritual deles, isso eu acho lindo. Eu acho verdadeiro. Eu acho que ela está verdadeira ali. Ela está procurando um clarão na vida dela, que só existe um, que é Deus. E não as coisinhas básicas aí, essas coisas do demônio, demoníacas, que são o quê? Para pouco tempo, para o bem material que esses meninos usavam, ou a beleza de forma tão mal usada, digamos assim. Eu acho que agora eles estão aprendendo que eles são alguém independente da carne. Isso, para mim, já é uma espiritualidade bem avançada, né? A gente não é um corpo com alma, a gente é uma alma que tem um corpo, na verdade, né? Ao contrário do que muita gente acha aí. Mas, olha, bom, voltando aqui, não é? O que é, diretor? O pessoal está pedindo para vocês repetirem os contatos, Jorge Lordello, novamente. Sônia, o meu Twitter, que eu sou assim, voraz com ele, que eu adoro, é o @Jorge Lordello. Queria mandar um abraço para todos os meus twitteiros. Muito legal. Que eu gosto muito deles. O Facebook também, o Jorge Lordello Oficial. E o Instagram, que é o @Jorge Lordello Oficial. Acabei de postar a foto do Doguinho, tá bombando a foto do Doguinho. Legal. Orando por ele. Maravilha. Ô Márcia, qual dos três você gosta mais? Do Instagram, do Face? Do Face, são 550 mil pessoas. Eu entro todos os dias,
Eu entro e fico, atendo a 20 pessoas, eu respondo 20 perguntas. Certo. Aí eu vejo quem mais está precisando e vou lá e respondo. Muito então, legal. eu vivo no Face. Tá certo, e o Face da Márcia, aí tá o Skype, Sensitiva Márcia Fernandes 32, meu né? Face. E qual é o seu Face? É o Márcia Fernandes. Eu não sei bem como é que entra no meu Face, você acredita? Acho que é Sensitiva Márcia Fernandes. Isso mesmo, Sensitiva Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Ah, eu tá? adoro. O Face eu adoro. Então, E maravilha. tô sempre ali. Muito legal, tá? Bom, eu não tenho Face, eu só tenho Instagram, que é o Sônia Abrão 1 em numeral, como eu disse pra vocês, e o Twitter, que é o @Sônia Abrão. Vou pensar no caso do Face, viu? Bom, estamos indo embora, né? Amanhã a gente volta, 3 da tarde. Obrigada, Márcia. Obrigada a mais você. uma vez, muito obrigada. Obrigado, Jorge Sônia. Lodelo, nosso apresentador da Operação de Risco aqui na Rede TV. Amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Olha, que espiritualmente vocês fiquem muito leves aí, tá? Beijo, tchau, tchau. A tarde é sua. Oferecimento